Você já ouviu falar de obras tão grandiosas que desafiaram o tempo? Agora, imagine construções que desafiaram o impossível, erguidas com fé, cobertas de mistério e cheias de mensagens que ecoam até hoje. Hoje, você vai descobrir os segredos ocultos por trás das maiores construções da Bíblia. E a última vai virar tudo o que você pensava, de cabeça para baixo. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, vemos a humanidade tentando construir algo. Um altar, uma torre, uma arca, um templo. Cada construção carrega um propósito, um chamado, uma mensagem. Algumas foram erguidas com riqueza e glória. Outras em meio à dor e ao desespero. Mas todas têm algo em comum. Foram feitas como uma ponte entre o humano e o divino. Ao longo desta jornada, vamos explorar 5 das construções mais enigmáticas de toda a narrativa bíblica. Vamos mergulhar em suas histórias, nos detalhes escondidos nas Escrituras, nas descobertas arqueológicas que desafiam a ciência e nas lições espirituais que permanecem vivas até hoje. Se você é apaixonado por história, fé e curiosidades que poucos conhecem, prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai te deixar arrepiado. Primeira, a Arca de Noé, a obra da fé. Em meio à decadência da humanidade, quando a maldade parecia não ter fim, Deus tomou uma decisão radical: recomeçar. Mas antes de derramar juízo, ofereceu salvação. E escolheu um homem, Noé. Um homem justo em uma geração corrompida. A ele foi confiada uma missão impossível: construir uma arca colossal para salvar sua família e os animais da terra. Agora pare e imagine. Um navio gigantesco com mais de 130 metros de comprimento, feito inteiramente à mão, sem serras elétricas, sem tecnologia, apenas fé, madeira de gofer e betume. A arca não era um barco comum, era um abrigo flutuante, um símbolo da misericórdia de Deus em meio ao juízo. Mas a pergunta persiste: como Noé conseguiu isso? Como ele organizou os animais? Como armazenou comida? A ciência tenta explicar, e alguns geólogos acreditam que houve sim uma inundação de proporções épicas na Mesopotâmia. Há lendas semelhantes em diversas culturas antigas. Em 1959, um piloto turco identificou uma formação semelhante ao casco de um navio no Monte Ararat. Desde então, expedições revelaram pedaços de madeira petrificada e estruturas simétricas no local. Coincidência? Ilusão? Ou evidência de algo maior? O debate continua, mas a fé permanece firme. Segunda, Jericó, a cidade que caiu com um grito. Imagine uma cidade cercada por muralhas tão espessas que pareciam impenetráveis. Muralhas feitas para durar séculos. Mas diante delas, um exército sem arietes, sem catapultas, sem armas modernas, apenas fé, trombetas e um grito. A história de Jericó é uma das mais enigmáticas da Bíblia. Josué e os israelitas, recém-saídos do deserto, receberam uma ordem divina: marchar em silêncio ao redor da cidade por 6 dias, e no 7º, marchar 7 vezes, tocar as trombetas e gritar. E foi o que fizeram, e então as muralhas vieram abaixo. Mas como? Arqueólogos como Kathleen Kenyon escavaram Jericó e encontraram ruínas impressionantes. O mais curioso? As muralhas parecem ter desmoronado de dentro para fora. Algo extremamente incomum. Céticos sugerem um terremoto. E Jericó realmente está sobre uma falha geológica. Mas isso levanta outra pergunta: como o povo de Deus sabia o momento exato? Como o grito coincidiu com o colapso? Milagre ou sincronia sobrenatural? Terceira, o Templo de Salomão, o Santuário da Glória. Imagine agora uma construção onde cada parede era revestida de ouro puro, onde querubins esculpidos guardavam o local mais sagrado da terra.
um lugar onde o céu tocava o solo, o Templo de Salomão. Salomão recebeu a missão de seu pai, Davi, construir uma casa para Deus, e ele não poupou esforços. Pedras talhadas em silêncio, cedro do Líbano trazido de longe, detalhes em ouro, bronze e marfim. O Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, guardava a Arca da Aliança. Quando o templo ficou pronto, algo extraordinário aconteceu. O céu respondeu. Uma nuvem gloriosa encheu o templo. O fogo desceu do céu. Era o sinal. Deus estava ali. Hoje, nenhum vestígio físico do templo original permanece, mas os relatos bíblicos e históricos mantêm viva sua lembrança. Mais que uma construção, o Templo de Salomão era a presença visível do invisível. Quarta, a Torre de Babel, o orgulho que dividiu o mundo. Todos falavam a mesma língua, não havia divisões, era um só povo, e com essa unidade decidiram construir algo que tocasse o céu. A Torre de Babel era mais que um projeto arquitetônico. Era um símbolo da arrogância humana. Façamos um nome para nós mesmos, disseram. Mas Deus interveio, confundiu as línguas, e a construção parou. O caos se instalou no canteiro de obras. Trabalhadores não se entendiam, ordens viraram confusão. Um pedia tijolos, o outro entregava água. E assim nasceram as línguas, as culturas, as nações. A ciência sugere que a torre pode ter sido inspirada nas zigurates da Mesopotâmia, especialmente a Etemenanque, uma pirâmide escalonada dedicada ao deus Marduk. Seu nome, Casa que une o céu e a terra, a semelhança é impressionante, mas a lição permanece. Toda construção feita para a glória do homem está destinada a ruir. Quinta, o segundo templo. O renascimento da esperança. 70 anos após o exílio babilônico, os judeus voltam para casa. Tudo estava destruído, mas não a fé. Com permissão de Ciro, o rei da Pérsia, eles começaram a reconstrução do templo. Menor, sem o ouro, sem a arca, mas com esperança. Os anciãos choraram. Aquela nova casa parecia insignificante comparada ao Templo de Salomão. Mas Deus fez uma promessa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu capítulo 2, versículo 9. Anos depois, Herodes ampliaria esse templo. Mármore branco, ouro, colunas imensas, passarelas luxuosas. E foi ali que Jesus ensinou. Expulsou os mercadores e disse: destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram tudo. O ouro derreteu e escorreu entre as pedras. O templo virou ruínas. Mas o verdadeiro templo havia ressuscitado. Cristo tornou-se o novo santuário. E hoje nós somos chamados a ser morada do Espírito. E aí, qual dessas construções mais mexeu com a sua fé? Cada pedra, cada tijolo, cada tábua carrega não só história, mas revelações profundas. A Bíblia não é apenas um livro de fé, é um mapa de construções eternas. E a pergunta final é: o que você tem construído com a sua vida? Se esse vídeo falou ao seu coração, deixe o like, se inscreva no canal Minutos Sagrados e ative o sininho. E olha, tem mais vídeos incríveis aparecendo na sua tela agora. Clica ali e continua nessa jornada com a gente. Que Deus abençoe a sua caminhada. A gente se vê no próximo capítulo da fé.